Olá meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Irmãos, eu estava aqui meditando na palavra e o Senhor iluminou uma passagem para mim e eu quero compartilhar com você hoje. Você que deseja ser usado pelo Senhor, você deseja ter mais intimidade com Ele, fique comigo até o final, porque nós vamos orar, mas antes eu quero trazer essa palavra que eu tenho certeza Deus vai falar com você, amém? E depois dessa mensagem nós vamos unir a nossa fé nessa grande corrente de oração que tem se espalhado por todo o Brasil, fora do Brasil. Eu tenho visto muitas pessoas aqui comentando o nome do país que elas moram. Então se você mora fora do Brasil, deixa aqui o seu comentário, eu quero saber de onde você é, eu quero orar pela sua vida também, tá certo? E muito obrigado também por todas as vezes em que vocês compartilham, vocês não sabem o quanto vocês estão fazendo bem para tantas pessoas. Uma oração pode salvar uma vida. Eu sei disso porque já recebi vários testemunhos de pessoas que estavam pensando em desistir, pensando em acabar com a própria vida, e através de uma oração, Deus mudou a história dessa pessoa. Deus preencheu o vazio, Ele tirou todo aquele pensamento de morte, aquela opressão maligna. Então não deixe de compartilhar estas orações, tá bom? E antes de começarmos, eu peço que você se inscreva no meu canal. É só clicar nesse botão inscrever-se, que está bem aqui abaixo do vídeo. E quando você fizer isso, vai aparecer um sininho. Clica também nesse sininho e selecione a opção todas, ok? Confere aí se deu certo, porque é importante você escolher essa opção todas. Assim as orações, as mensagens vão chegar diretamente no seu celular, onde você estiver, ok? E se você tem sido abençoado com o meu ministério, eu peço que você também se torne membro aqui no meu canal. Depois você clica aí embaixo do vídeo, neste botão Seja Membro. E além de estar ajudando instituições de caridade, eu estarei te dando 2 livros digitais que eu escrevi para te fortalecer na caminhada, ok? Então, irmãos, para começarmos o nosso momento de intimidade com Deus, eu quero ler com você um trecho do capítulo 6 de Isaías, que eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. Diz assim a palavra do Senhor. Então, ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Olha isso, irmãos. Aqui no capítulo 6 de Isaías, o profeta teve uma visão do trono de Deus e dos anjos que o adoram. Imagine você ter essa visão celestial. Eu imagino que você se sentiria muito impuro, muito indigno. Afinal de contas, Deus é santo, Deus é perfeito. E é exatamente isso que o profeta Isaías sentiu. Ele se sentiu uma pessoa incapaz de permanecer na presença do Senhor. Só que naquele momento que ele se sentiu tão sujo, tão pecador, ao ponto de dizer que os seus lábios eram impuros, naquele momento um anjo serafim voou até ele com uma brasa viva e tocou nos seus lábios, simbolizando a purificação dos seus pecados. E logo em seguida, Deus fez uma pergunta sobre quem ele deveria enviar como seu mensageiro. O interessante é que aqui o Senhor pergunta: quem irá por nós? E por que será que Deus usou a palavra no plural? É porque Deus e Jesus estavam no trono. A Bíblia diz no Evangelho de João que Jesus estava com o Pai desde a fundação do mundo. Muito antes de o mundo ser criado, Jesus já estava lá. E tudo que foi feito, nada se fez sem a ação de Jesus. Então aqui ele pergunta: quem irá por nós? E a resposta de Isaías foi: aqui estou, Senhor, envia-me a mim. Então, irmãos, o profeta que agora estava limpo dos seus pecados e espiritualmente renovado, ele se ofereceu para ser um instrumento do Senhor. Eu sei que tem muitos de vocês aqui hoje que têm o desejo de ser usado por Deus, têm até um chamado e não sabem como começar, não sabem o que devem fazer. E é isso que eu quero explicar para você aqui. Mas nesse momento aqui de Isaías, nós percebemos que o contexto era um contexto difícil. Isaías estava muito preocupado, assim como todo o povo de Judá. Isso porque o rei Uzias, ele tinha acabado de morrer. E aquilo trouxe uma sensação de incerteza, uma sensação de medo a todo o povo. O que vai ser de nós? E foi exatamente ali no templo onde Isaías teve um encontro com Deus. Exatamente naquele momento difícil, Deus se apresentou a ele. E então Isaías viu a sua condição de pecador.
Irmãos, se nós lermos os capítulos anteriores, de Isaías capítulo 1 até Isaías capítulo 6, nós vamos perceber que o profeta foi chamado por Deus para pregar uma mensagem dura. E ele sempre dizia assim: ai de vocês que estão brincando com as coisas de Deus, ai de vocês que estão traindo suas esposas, ai de vocês que estão cobrando juros altíssimos, vocês que estão se embriagando pelas suas. Irmãos, o tempo todo ele dizia: ai de vocês. Mas quando Isaías teve um encontro com Deus, ele disse: ai de mim, porque eu sou pecador, eu tenho os lábios impuros. Irmãos, só existe uma coisa que revela o nosso pecado: é quando temos um contato com Deus. É quando a grandeza, a misericórdia e o poder do Senhor se revelam a nós. E aí então nós conseguimos enxergar o quanto nós somos pecadores e indignos. Eu me lembro quando eu ouvi uma mensagem numa vigília que eu estava no ano de 2002. Naquele momento, aquela pregação me tocou profundamente. E então eu entendi quem eu era. Eu vi o quanto eu era pecador, o quanto eu era sujo e estava condenado ao inferno por causa dos meus pecados. Mas naquele momento eu abri o meu coração para Jesus e Ele purificou todo o meu pecado. Ele apagou a minha culpa, o meu passado, e eu nunca mais fui a mesma pessoa. Isso porque tudo o que faltava para mim era nascer de novo. E naquele momento eu nasci de novo. Eu estava morto espiritualmente por causa dos meus erros, dos meus pecados. Mas agora o sangue de Jesus me purificou e me transformou. Talvez você está aqui me ouvindo, você já conhece a palavra, você ama louvores, você gosta da mensagem da Bíblia. Mas só você sabe lá no fundo do seu coração que você ainda não decidiu entregar sua vida a Jesus, ainda não decidiu sequer arrepender dos seus pecados e começar a obedecer a palavra do Senhor. Oh, meu querido irmão e minha irmã, não perca mais tempo, não deixe para depois, tá bom? Nós vamos orar hoje e você pode entregar sua vida ao Senhor e eu tenho certeza que Ele vai endireitar todos os seus caminhos. Ele será o seu Deus, o seu pastor, o seu Salvador. Aleluia. E como eu estava dizendo, irmãos, naquele momento de Isaías, ele viu a sua condição pecaminosa, ele se sentiu perdido, e foi justamente naquele momento de fragilidade, porque ele tinha perdido o rei, todo o povo estava se sentindo desorientado, mas foi ali que Deus se apresentou. E eu vejo também na Bíblia muitos exemplos de pessoas que só tiveram um encontro com Deus no momento mais difícil. Quando lemos a história de Jó, nós percebemos que tudo ia perfeitamente bem na sua vida. Era um homem rico, um homem de família, um homem de oração. Mas então ele passou pelos piores momentos da sua história. Em um certo dia, ele perdeu todos os seus filhos, ele perdeu os seus bens, ele perdeu a sua saúde. E então, depois de um longo processo no deserto, naquele momento difícil, ele fez uma declaração maravilhosa. Ele disse que antes ele conhecia a Deus só de ouvir falar, mas agora os seus olhos estavam vendo o Senhor. Irmãos, eu sei que muitos de vocês aqui têm passado por um momento difícil. E que tal você ver esse processo como um processo de purificação? Que tal você ver essa fase difícil como uma fase onde Deus está te preparando, Ele está te moldando e te capacitando para você fazer a obra? Amém? Eu creio que Deus faz isso com a gente. E quando nós lemos também o Evangelho de Mateus, capítulo 5, onde Jesus fala sobre as bem-aventuranças, Ele disse que somente aqueles que têm um coração puro é que podem ver a Deus. E você precisa entender isso de uma vez por todas. Não adianta você querer fazer a obra do Senhor se o seu coração estiver cheio de pecado, porque você vai estar distante do Senhor. Não adianta também você seguir apenas uma regra, uma norma imposta pelos homens. Não adianta se envolver em atividades religiosas se o seu coração não está voltado para o Senhor. Tem gente que vai na igreja, lê a Bíblia, participa até mesmo desses momentos de oração que eu tenho feito, mas você ainda não abriu mão do seu pecado. Você ainda continua alimentando o pecado aonde você vai. As pessoas não percebem, elas não sabem, mas Deus conhece o seu coração. Quantas pessoas que estão me ouvindo aqui tratam a sua esposa, os seus filhos, tratam as pessoas mal, tratam os outros com indiferença, com preconceito. Irmãos, do que adianta dizermos que temos fé se nós não praticamos boas obras? Do que adianta nós dizermos que somos de Jesus, mas praticamos aquilo que o diabo mais gosta? Então, essa é a mensagem para você hoje.
Não adianta você querer adorar ao Senhor com seus lábios, mas no seu coração existe idolatria ao trabalho, ao dinheiro, a pessoas. Irmãos, a Bíblia é muito clara quando ela diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então você precisa ser purificado hoje para se aproximar do Senhor, entender a sua voz e atender o seu chamado. E talvez você esteja pensando, mas pastor, como que eu posso ser purificado? Será que um anjo vai aparecer aqui para mim? Vai colocar um pedaço de brasa na minha boca, assim como ele fez com Isaías? Irmãos, é claro que não. Aquela situação com o profeta foi específica, foi exclusiva para aquele momento. Mas a essência daquele encontro é a mesma. Então, em primeiro lugar, você precisa refletir e se arrepender. Da mesma forma que Isaías reconheceu a sua natureza pecaminosa quando ele esteve na presença do Senhor, você precisa tirar alguns minutos do seu dia para refletir sobre os seus erros e se arrepender. Quando nós estamos aqui nesses momentos de oração, é hora de você alinhar o seu coração com o coração do Pai. Amém? A segunda coisa que você tem que fazer é não fugir, mas ir de encontro ao Senhor. Tem pessoas, irmãos, que têm tanta vergonha de Deus que elas não oram. Elas não leem a Bíblia. Por quê? Elas se sentem indignas. E aí fica a pergunta: quem de nós é digno de estar na presença do Pai? Ninguém. Mas aqueles que têm Jesus no coração, aqueles que já se arrependeram dos seus pecados e entregaram suas vidas ao Senhor, esses podem estar de pé diante de Deus. Sabe por quê? Porque agora Deus não vê mais as nossas falhas. Ele vê o sangue de Jesus que já nos purificou e que está na nossa vida. Você se lembra quando Deus estava ali castigando Faraó, enviando pragas, porque Faraó estava desobedecendo e não queria libertar o povo? E qual foi a última praga que Deus enviou? Ele enviou a praga da morte. E naquele momento Deus falou com Moisés para dar uma instrução para o povo hebreu. E todos eles deveriam passar sangue de cordeiro ao redor da porta, nos umbrais da porta. E quando o anjo da morte passasse, ele não entraria naquela casa. E o que aconteceu? A noite chegou, o anjo da morte passou, e todas as casas que tinham sangue na porta, o sangue do cordeiro, a morte não entrou. Mas ela então matou os filhos dos egípcios e o filho de Faraó. E foi preciso que aquele castigo acontecesse para que Faraó amolecesse o coração e deixasse o povo ir embora e ser liberto daquela escravidão. Irmãos, da mesma forma, Satanás, ele tenta escravizar as pessoas. Assim como Faraó escravizava o povo hebreu, o diabo também quer nos escravizar com o pecado, com uma vida de prazeres passageiros, sem se importar com a eternidade. Mas então, o diabo não tem poder contra aqueles que já têm o sangue do Cordeiro. E quem é o Cordeiro, irmãos? É Jesus Cristo. Ele foi o sacrifício por nós. E é por isso que quando temos o sangue do Cordeiro sobre nós, nós estamos protegidos contra os ataques do mal. A Bíblia diz em 1 João que todo aquele que nasceu de novo, o maligno não o toca mais. Então chega, irmãos, de ser escravos do diabo, ser escravos do pecado. Nós nascemos de novo se temos Jesus no coração. E agora o Senhor quer não somente nos purificar, mas Ele quer nos usar na sua obra. Talvez você nunca irá pregar um dia numa igreja, nunca subirá num púlpito, mas você pode ser usado aí na sua profissão. Aonde você estiver, Deus pode te usar para orar por alguém, para evangelizar uma pessoa, amém? Deus pode usar a cozinheira, Deus pode usar o garçom, Deus pode usar o porteiro de um prédio, um advogado, uma professora, não importa. Tudo o que você tem que fazer é se dispor diante do Senhor. Você tem que orar e dizer: Senhor, envia-me, coloca pessoas no meu caminho, eu quero ser usado nas tuas mãos. Então, irmãos, vocês vão perceber que ao longo do dia, Deus colocará pessoas na sua empresa, na sua faculdade, na igreja ou até mesmo dentro da sua casa para ter um encontro com Jesus através de você. Amém? E um detalhe muito importante: você não precisa saber muito da Bíblia para pregar. Tudo que você tem que saber é do Evangelho. Ou seja, Jesus veio a este mundo, morreu pelos nossos pecados e hoje Ele está vivo, Ele ressuscitou. E a coisa mais importante de todas, você já sabe qual é o seu testemunho, aquilo que Jesus fez na sua vida. Conte para as outras pessoas e você estará sendo usado por Deus
porque as outras pessoas verão a transformação na sua vida e muitas delas virão para o Senhor através de você. Aleluia! Então, irmãos, se vocês entenderam essa palavra, escreva aqui nos comentários: eu quero ser usado por Deus. Amém? Então agora nós vamos orar. Eu quero interceder pela sua vida. E se você foi tocado pelo Senhor, não deixe depois de compartilhar esta oração. Como eu disse, você pode salvar vidas levando a mensagem do Evangelho. Vamos orar então, irmãos? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença neste momento. A Tua presença majestosa, maravilhosa. Ó Senhor, nós Te agradecemos pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso trabalho. Muito obrigado, Senhor, por acordarmos mais um dia e podermos viver os planos que o Senhor tem para nós. Senhor, eu peço, meu Pai, que esta palavra permaneça no nosso coração. Continue abençoando, meu Pai, cada pessoa que está orando comigo, dia e noite. Todos os dias, meu Pai, eles têm separado alguns minutos e eu creio, meu Pai, que esta palavra não volta vazia. Quantos aqui, meu Pai, estão precisando de um renovo, de luz, de sabedoria, porque as situações não são fáceis. Viver neste mundo é tão difícil, meu Pai. Ó Senhor, quantos estavam cegos espiritualmente, mas um dia o Senhor abriu seus olhos e eles começaram a enxergar que a vida tem um propósito. E esta vida com propósito só é possível quando Jesus governa a nossa história, o nosso coração. Senhor, nós nos voltamos para Ti agora. E eu oro, meu Pai, por esta pessoa que se sente perdida, se sente confusa a respeito do seu futuro e essa pessoa tem medo do que pode acontecer. Jesus, salva ela agora. Vai aí onde ela está, Senhor, aí neste quarto, no trabalho, no carro. Jesus, entra nesse coração agora, Senhor. Sonda, meu Pai, o que está dentro dessa pessoa, Pai. Um desejo intenso de estar mais próximo de Ti. Ó Jesus, eu Te peço agora, cubra essa pessoa com Teu sangue, Jesus. Perdoa os pecados, Senhor. Essa pessoa é pecadora, assim como eu. Mas, Senhor, eu peço que o Senhor salve ela agora. Escreva o nome dela no livro da vida. Ó, meu Pai, essa vida é tão passageira, meu Pai. Um dia estamos aqui, outro dia não estaremos mais. Mas, Senhor, a Tua palavra diz que aqueles que fazem a Tua vontade permanecem para sempre. Por isso, meu Pai, purifica o nosso coração. Não queremos mais dar lugar ao pecado, dar lugar ao diabo. Queremos ser instrumentos nas Tuas mãos, levando esperança, amor e a Tua palavra por onde quer que a gente vá. No trabalho, na escola, em casa ou em qualquer lugar. Senhor, não nos deixe esquecer, Pai, que nós temos um propósito nessa vida. Não estamos aqui para nos divertir apenas. Não estamos aqui para ter momentos de alegria. Não, Senhor. Temos algo muito maior. Fazer a Tua vontade, ainda que doa, ainda que seja difícil. Assim como Jesus veio para cumprir a Tua vontade, meu Pai. E no caso dele, Ele veio para morrer pelos pecadores naquela cruz. Ó Jesus, a parte mais difícil já passou. A tempestade já passou. Porque o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. E hoje nós temos a chance da salvação. Nós temos o perdão dos pecados. E temos a garantia da vida eterna. Senhor, nós cremos também na cura das nossas doenças físicas, emocionais e espirituais. Ó Senhor, neste momento eu oro por essa pessoa que está acamada, essa pessoa que está de luto, meu Pai, e está na cama, não tem forças para se levantar. Pai, ela perdeu alguém querido e agora ela sofre e chora dia após dia. Ó Jesus, tira com a mão, Senhor, toda dor na alma. Aquilo que o homem não pode fazer, faça, Jesus. Tira, Senhor, toda angústia, toda depressão, todo esse peso de culpa, Senhor. Oh, meu Deus, não adianta mais se lamentar. Nós queremos agora, Pai, que o Senhor abra um caminho novo para nós. Envolva essa pessoa, meu Pai, com o Teu amor incondicional. Lembre ela que a Sua graça é muito maior do que todas as falhas que ela possa cometer. Oh, meu Pai, que ela sinta agora o Teu abraço reconfortante, Pai. Lembra ela do arrependimento, Senhor. Lembra ela da salvação e do perdão. Quebra, Jesus, toda a tentativa do inimigo para fazer com que essa pessoa se sinta culpada por algo que já passou. Em nome de Jesus, eu expulso todo o espírito de engano e de acusação. Derrama, Senhor, uma unção especial sobre a cabeça dessa pessoa e que o Senhor renove nela a alegria de viver. Ilumina o caminho dessa pessoa, ó Pai.
para que ela possa encontrar coragem e enfrentar os seus maiores medos, aprender com seus erros e ter determinação para viver uma vida de acordo com a tua vontade. Meu Pai, no meio dessa tempestade, eu creio que um arco-íris está surgindo, a esperança está brotando e muitos agora estão enxugando as lágrimas, sentindo um renovo espiritual. E eu te agradeço, Jesus, porque Tu és o autor da vida, o autor da nossa fé. Oh, Jesus, Tu és maravilhoso. O Senhor vive para todo sempre e sem Ti nada podemos fazer. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço por tudo que o Senhor irá fazer em nossas vidas a partir de hoje. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos.
e nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora nas Tuas mãos as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite,
nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários
o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa. Isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai,
As batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguimos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar. Eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.